Se você lembrar bem do seu ensino médio, talvez você lembre que a Grécia teve vários períodos. E por que isso é tão importante? Tudo que nós estudamos hoje tem alguma conexão com a Grécia Antiga, sabe? Praticamente todo o estudo, toda a ciência que temos hoje veio da filosofia, que surgiu na Grécia Antiga. E é isso que vamos falar hoje. Cola comigo. Fala galera, beleza? Aqui é o Nômade da Psicologia. E hoje eu vim falar um pouco sobre filosofia. Por que isso é tão interessante, por que é tão importante e por que a gente precisa bater um papo sobre isso hoje. Se você gostar, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com algum amigo, tenho certeza que você vai gostar, que você vai gostar, que ele vai gostar. Então cola comigo. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo também, onde eu vou fazer resumos desse vídeo. Eu tenho um canal também, uma página, um perfil no TikTok, onde eu falo resumidamente, mais ainda, os conteúdos que eu trago aqui em brincadeiras, em piadas. Então cola lá que é sucesso. Valeu! Então, de maneira bem resumida, só para vocês entenderem mesmo os períodos da Grécia, o que estava acontecendo naquele momento, a Grécia Antiga teve quatro períodos importantes: homérico, arcaico, clássico e o helenístico. Eu não vou aprofundar muito aqui, sabe, porque eu não quero que fique aquele vídeo muito conceitual, muitos detalhes, muitas definições. Eu quero só falar de maneira mais rasa aqui, só para vocês. Quero trazer eles aqui de uma maneira bem rasa, só para a gente não ficar perdido, só para a gente não deixar passar esses períodos, beleza? Então vamos lá. O período homérico é um período onde estava surgindo ali as primeiras cidades na Grécia e tudo mais. O período arcaico, onde surgiram mais cidades como Atenas, como Esparta, entendeu? Os gregos começaram a se dividir, começaram a explorar mais ali o Mediterrâneo. E aí vem o período clássico, onde surge a democracia em Atenas, um grande desenvolvimento da marinha deles ali, vamos supor marinha, um exército marítimo ali bem forte, há um desenvolvimento em Esparta, sabe, uns conflitos com Persa, com os espartanos, aí surgiu a guerra de Peloponeso. Eu não vou entrar muito em contato com isso aqui, eu quero falar mais da filosofia, mas eu tô explicando isso por quê? Porque a filosofia tem grande contato com esses períodos, entendeu? Esses períodos foram de grande transição ali do pensamento grego. Sabe, estava acontecendo muita coisa na Grécia e o pessoal estava com a mente muito aberta, muitos conhecimentos, porque os gregos, eles exploravam muito, eles viajavam muito. Então eles tinham contato com muitas outras terras, sabe, com muitos outros povos. Isso proporcionou para que teve um grande desenvolvimento na democracia em Atenas, um grande desenvolvimento em Esparta, sabe, com os soldados e tudo mais, com o surgimento da filosofia. Então, ou seja, essa transição, esses períodos são bastante importantes para a gente entender o que estava acontecendo ali, o contexto histórico da época. Depois que teve essa guerra de Peloponeso, veio um quarto período, que é o helenístico, onde Atenas passa aí por comando de Alexandre, depois vai para Roma. Então, ou seja, começa a ter uma expansão do conhecimento grego, sabe? O conhecimento grego começa a atingir um público, mais cidades, começa a atingir outros países, e daí começa a desenvolver mais as ciências que nós conhecemos hoje, sabe? Então, vamos lá, que eu vou falar agora como surgiu a filosofia em si. Então, vamos lá. Como surgiu primeiro a filosofia? Mas antes, vamos parar para pensar, sabe? Definir o que era a filosofia, o que é a filosofia. A filosofia surgiu com uma definição, não sei se foi por Aristóteles, não sei se foi pelos pré-socráticos, mas ela surgiu com uma definição de amor ao saber. Ou seja, os filósofos, eles amavam o conhecimento, eles amavam a sabedoria. Então o filósofo era aqueles caras que estudavam muito, contemplavam, perguntavam, buscavam a verdade, o porquê das coisas. Eles amavam aquilo, sabe? Amavam ter aquele conhecimento e passar aquele conhecimento adiante. Esse era o papel dos filósofos. A filosofia, então, surge como uma forma mais sistemática de pensar, vamos dizer assim. Já que os gregos tinham bastante contato com outros povos, às vezes contribuíram para que eles tivessem esse novo pensamento, essa nova forma de pensar, sabe? Então, o que era a filosofia lá nos pré-socráticos, né? Eu já vou explicar o que são os pré-socráticos, para não ficar confuso, mas a filosofia era que, tipo, o pensamento antes da filosofia era um pensamento de mitos, ou seja, existia a mitologia que você com certeza deve conhecer. Zeus, Poseidon, você deve ter visto em Percy Jackson, já deve ter visto em algum jogo, Deus da Guerra. Vários lugares, temos o Thor, por exemplo, a mitologia, então em vários lugares temos vários deuses
que era isso que eles acreditavam, sabe? Eles acreditavam em vários deuses, alguns que eu citei aqui, Zeus, Poseidon, Hades, Ares e tudo mais. Aí, tudo que acontecia na vida, na Terra, eles atribuíam aquilo a alguma divindade, ou seja, tá chovendo, tá relampeando, é Zeus. Ah, tá tendo um tsunami, tá alagando uma cidade ou enchente, é Poseidon. Então, tudo eles atribuíam coisas que eles não sabiam o significado, eram deuses. A filosofia surgiu para quebrar isso, para contestar isso. Tipo, não, por que Deus? O que está acontecendo aqui tem que ser explicado aqui. Por que vai ser explicado por uma forma divina, algo além do nosso mundo? O que está no nosso mundo tem que ser explicado aqui. Foi por isso que os primeiros filósofos, conhecidos como pré-socráticos, eles estudavam a natureza, eles estudavam a physis, P-H-Y-S-I-S. O que é a physis? É a física que nós conhecemos hoje, sabe? Estudando a velocidade, estuda a gravidade, estuda o universo, o cosmos, eles estudavam isso. Eles começaram a procurar a origem da vida, a origem das coisas, sabe? Não mais atribuindo a Zeus, a Poseidon, eles atribuíam a coisas do nosso mundo mesmo, sabe? Por que que uma pedra rola? Por que que tem onda no mar? Por que que tem nuvens? Por que que está relampeando? Eles começavam a procurar, aí por meio de geometria, por meio de estudos, por meio da razão, por meio da verdade, eles buscavam chegar ao verdadeiro conhecimento, né? Aí conhecida a filosofia. Ah, e aqui, isso aí por volta do século 7 a.C., entendeu? Século 7 a.C., lá em Mileto, lá na Ásia Menor, que é a Grécia, se você for parar para ver o mapa, ela tem ali um pouco na Europa, tem o mar Mediterrâneo e tem a Ásia Menor, sabe? Então, a Grécia é bastante grande, bem grande. Então, Mileto é uma cidade da Ásia Menor, ali, fazia parte da Grécia. E, como você já deve ter pensado, Mileto, talvez tenha vindo na sua cabeça Tales de Mileto. Porque os filósofos carregavam em seu sobrenome o nome das suas cidades. Exemplo, Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Samos também é uma cidade. Heráclito de Éfeso, ou seja, Éfeso é outra cidade. Então, muitos filósofos carregavam em seus sobrenomes o nome de suas cidades. Isso é muito interessante até de saber, porque se você quer saber de onde o filósofo surgiu, tenta ver se não está no próprio nome dele. Então tá, os primeiros filósofos, então, pré-socráticos. Por que eles são pré-socráticos? Porque eles são antecessores de Sócrates. Sócrates, quando surge, ele não quer saber mais da natureza, ele não quer saber mais do cosmos, ele quer falar sobre o ser humano, sabe? Sobre nós, sobre a mente humana, sobre o comportamento humano. Por que eu estou gravando esse vídeo hoje? Por que eu quero ensinar vocês? Isso que interessava a Sócrates. Ele queria saber o porquê das coisas humanas e não das coisas da natureza. Por isso que ele é um divisor, assim, na filosofia. Então, todo mundo que veio antes de Sócrates ou pensava diferente dele, são os pré-socráticos. Aí depois, pós-Sócrates, né, teve Platão, Aristóteles e todo esse conhecimento que nós temos hoje da psicologia. Então, ou seja, começou lá por volta do século V a.C., em Sócrates. Mas voltando aos pré-socráticos. Existem vários pré-socráticos, como Tales, Heráclito, Parmênides. Os principais são esses, Heráclito e Parmênides. Eu vou explicar mais sobre eles aqui, mas venham comigo. Os filósofos pré-socráticos, eles buscavam entender o porquê da natureza, como que as coisas surgem. Então, eles buscavam entender como começou tudo. Sabe o Big Bang que nós temos hoje? Então, Big Bang foi como deu origem do universo. Eles queriam saber qual elemento estava lá na origem do universo. Tipo, o elemento primordial, chamado arqué. Ou seja, tudo que acontece hoje tem alguma ação passada. E tem outra ação passada, e tem outra ação passada, outra ação passada. E isso vai repetindo esse ciclo até chegar em uma ação primeira, vamos dizer assim. Então, tudo que acontece hoje veio de alguma outra causa, sabe? E outra causa, até chegar na causa primeira. Essa causa primeira é conhecida como arqué. E cada filósofo pré-socrático, até pós-socrático, tinha uma maneira de ver a arqué. Para Tales, a arqué dele era a água, sabe? Ó? Era a água, era o líquido. Para ele, a água estava em todo lugar. Ainda mais no Mediterrâneo, ali no mar Egeu, que eles iam muito à água, como os gregos viajavam muito, eles diziam que, o Tales, pelo menos, pensava assim, que a água era o elemento primordial. É como um átomo, sabe? Tudo não tem átomo. Então, eles buscavam isso, tudo tem água. Aí uns diziam que tudo tem fogo, porque o fogo é a combustão, é a troca, é a mudança que está sempre ocorrendo.
outros diziam que era o ar, outros diziam que era o apeiron, que era lá por volta do século 6 a.C., era algo mais parecido com o átomo, sabe? O apeiron. Era o que... O átomo foi até inspirado um pouco, é bem diferente, né? Conceitos diferentes, mas o apeiron foi o que mais se aproximou do átomo, sabe? Água, fogo, ar. Então o apeiron foi o que mais se aproximou do átomo. Então, cada filósofo tinha sua maneira de ver o elemento primordial, a causa primeira. Isso foi algo importantíssimo para a explicação do universo, da natureza e tudo mais. Então agora vamos falar de Heráclito e Parmênides. Por que eles são nomes tão importantes? Sabe Platão e Aristóteles? Você com certeza já ouviu falar em Sócrates e Platão. Heráclito e Parmênides são a mesma coisa, só que eles são mais, vamos supor assim, menos conhecidos por quem não estuda filosofia, porque eles são mais antigos. Mas as ideias deles eram o seguinte: o Heráclito defendia o mobilismo, ou seja, tudo está em constante mudança. Para ele, eu não sou mais o mesmo de que quando comecei a gravar esse vídeo, eu sou uma pessoa diferente. Um rio não é o mesmo 10 segundos depois, porque ele está em constante mudança. Ou seja, aí é dele que vem aquela frase que vocês talvez já tenham ouvido falar, que é: uma pessoa não pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois nem um homem nem um rio são os mesmos, sabe? Está tudo em constante mudança. Era isso que ele defendia, o mobilismo. A sua arqué era o fogo, né? Lembra que eu falei do fogo? Então, era dele. Pois ele defendia que o fogo, a combustão do fogo, é aquela mudança, algo que está sempre em movimento, algo que está sempre mudando. Isso que ele defendia. Tudo, o elemento primordial do universo, da natureza, era o fogo. Porém, Parmênides, que era, vamos supor, uma pessoa que sabe direita e esquerda? Então, é Heráclito e Parmênides, era tipo isso. Parmênides ia totalmente contra as ideias de Heráclito, falava assim: não, isso é um absurdo. Você está usando apenas sua opinião, isso aí é só seu doxa, é o doxa. Você não tem base nenhuma para argumentar em cima disso. É isso que eu falo nos meus vídeos de TikTok, entendeu? Se você não veio, vê lá, cola lá, que eu falo de uma maneira mais resumida, umas piadas sobre isso. Ele fala: não, você não tem base nenhuma para falar sobre isso, é só coisa da sua cabeça, que não sei o quê. O Parmênides, ele defendia o monismo, ou seja, o ser é o ser e o não ser é o não ser. Ou seja, é uma confusão que eles faziam para defender a ideia de que tudo tem uma essência, sabe? Eu posso trocar de roupa, eu posso me sujar, eu posso cair, quebrar um braço, mas eu não vou perder a minha essência de ser humano, sabe? Então, ou seja, o ser é o ser. O ser, ele tem a sua essência. E o não ser não tem essência. O não ser é o não ser. Isso que ele defendia. Ou seja, se uma coisa estava em constante mudança, as ideias de Heráclito, aquilo não é nada. Porque se ela está mudando toda hora, ela não tem uma essência, ela não tem nada. Então, ou seja, ela é o não ser. Então, para Parmênides, as ideias de Heráclito não faziam sentido, era apenas a opinião dele. Agora, uma coisa muito importante, aí você fala: Lucas, mas como é que esses filósofos tão antigos e antes de Cristo eram estudados? Sabe, uma coisa muito interessante de se pensar e também é muito duvidoso, sabe? Pois temos fragmentos e doxografias de filósofos antigos. Aí você vem: porra, o que é doxografia e o que é fragmentos? E eu vou explicar para vocês. Doxografia é quando um filósofo fala de outro. Exemplo, existem filósofos que não escreveram nada. Sócrates mesmo é um exemplo disso. Sócrates, um grande nome da filosofia, não escreveu nada. Por isso tem até gente que considera Sócrates uma invenção. Doideira. Mas Sócrates mesmo não escreveu nada. Ou seja, antigamente a filosofia era algo mais... era um discurso, era mais valioso. Então, ou seja, eles estudavam, iam para as praças e debatiam, e conversavam, e argumentavam. Isso contribuiu bastante para o surgimento e desenvolvimento da democracia depois na Grécia, pois os cidadãos começaram a ter uma participação maior para a vida política da época. Mas como que um cidadão comum vai poder ter acesso à política se ele não sabe argumentar, se ele não sabe defender suas ideias? Eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas então a filosofia era algo muito oral. Porém, alguns filósofos escreviam, como Platão. Platão escrevia as ideias de Sócrates. Ou seja, Platão escrevia assim como Sócrates disse, conheça a você mesmo. Não foi Sócrates não disse exatamente isso, mas Platão falou com as palavras dele o que Sócrates disse. Isso é uma doxografia, entendeu?
Quando um filósofo fala de outro. Agora, um fragmento é quando o próprio filósofo escreve, quando é parte exata de um filósofo. Ou seja, Sócrates escreveu, conheça-te a ti mesmo. Exemplo, ele não escreveu. Mas temos um fragmento de um texto de Sócrates, entendeu? Então é a ideia real de Sócrates. Porém, é muito difícil estudar porque ambas a doxografia e os fragmentos são escassos, sabe? São pequenos, são só partes. É difícil conhecer o verdadeiro pensamento do filósofo por aquelas escritas. Então, voltando tudo, surgiu a filosofia por volta do século VII a.C., naquela transição que estava tendo de pensamentos e tudo mais, com Tales de Mileto. Teve os filósofos pré-socráticos, foram vários, Heráclito, Parmênides, Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto. E depois toda essa corrente de pensamento filosófico, século V, surge Sócrates trazendo um novo pensamento da filosofia, com Platão, com Aristóteles. E eu vou trazer um vídeo de Sócrates, num outro vídeo, só falando de Sócrates, e os sofistas, né, que é um outro pessoal que a filosofia debate muito, contraria muito, critica muito. É bem interessante a gente entender isso num vídeo diferente, separado, para não confundir as ideias. Então valeu, você que gostou, você que assistiu até aqui, muito obrigado. Por favor, curta, comenta no vídeo o que você achou. No Lucas, você falou merda em tal parte. Lucas, pô, melhora isso, melhora aquilo, iluminação, qualquer coisa, entendeu? Se você não gostou, deixa um dislike, fala porque você não gostou. Isso me ajuda demais no crescimento do canal. Se inscreva no meu canal, divulga com alguém, cola lá no meu Insta, vou deixar aqui, cola no TikTok também, que eu falo várias coisas, vários resumos lá, falo de outras coisas também, vida pessoal, política, eu falo muita coisa. Então, muito obrigado vocês que chegaram até aqui. Valeu!